Olá, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Nós vamos para uma reflexão baseada na palavra de Deus, no livro de Marcos 34 a 38, que diz: Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai, os santos anjos. O que nós queremos trazer aqui nessa meditação? A necessidade de esvaziar-nos de nós mesmos. A palavra negar a si E isso, o que acontece? É fundamental que compreendamos de forma plena e significativa, né, a intensa batalha e da vitória de Jesus, aquela vitória que Jesus conquistou na cruz por nós naquela noite, quando ele estava predizendo a sua morte e também falando que ressuscitaria. Amém? Isso aconteceu no Getsemane. Então, a raiz de todos os pecados é a rebelião, é o orgulho, é o desejo de querer fazer o que bem entender sem ver as consequências. E isso aconteceu que nesse ato, a Bíblia relata que Satanás, Lúcifer, levou os anjos caídos com ele e foram expulsos do céu. No jardim do Éden, foi a rebelião do desejo de Adão e Eva a satisfazer a sua própria vontade, que levou o primeiro casal a pecar e ser condenado e morrer, isto espiritualmente. Mas no Getsemane, naquele momento decisivo, Jesus abriu a mão da sua própria vontade e rendeu-se plenamente, aceitando obedecer ao Pai, o nosso Deus, e conquistou a minha e a nossa vitória na cruz diante de Satanás. Ali Satanás foi destronado e derrotado. E ali o poder do pecado e da morte foi cancelado e a humanidade foi liberta do domínio e e se tornou livre. Por isso que Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, quando nós reconhecemos este favor de Cristo, que esvaziou-se para fazer a vontade de Deus e não a dele, então tudo se cumpriu, né? Nós fomos libertos do domínio e nos tornamos livres para cumprir os desejos de Deus. Cabe a nós querer, ter vontade, acreditar. Amém? Então Jesus, ele teve que se esvaziar, render-se para cumprir a vontade de Deus e conquistar a vitória máxima contra Satanás. Da mesma forma, se quisermos vencer o diabo, temos que esvaziar-nos e submetermos à vontade de Deus e nos comprometermos a caminhar em obediência a Ele. Amém? Então, nós não podemos nos deixar nos enganar, né? Não podemos ter a presença de Cristo em nós e a esperança da glória e caminhar no Espírito sem assumir o compromisso de obediência e submissão à vontade de Deus. Amém? Então que você pense nisto. Esta palavra tem tudo a ver com isto, que diz que
ele chamou os discípulos e disse: vocês precisam se esvaziar-se de vocês e prestar primazia da obediência, ter como primordial obedecer ao Pai. Assim como ele submeteu-se à vontade de Deus e não à própria, nós também precisamos nos esvaziar-nos de nós para cumprir a vontade de Deus, da nossa carnalidade, da vontade do inimigo que vive ao nosso derredor, buscando nos enganar, nos ludibriar, mediante circunstâncias e de um meio geral. Mas nós temos que aprender isto, esvaziar-nos. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe você e sua família, em nome de Jesus. Um abraço.